Meninos, vocês estão entrando aí? Vamos começar o assunto? E aí, na medida que o pessoal for entrando, a gente vai decidindo, porque de repente também nem entra muita gente. Eu convoquei essa reunião e convoquei toda a CASC, então todo mundo da arte, da pintura, da escultura e da música, para a gente resolver dois assuntos. Para mim jogar a bola para vocês para a resolução de dois assuntos. O primeiro assunto é a nossa live, que começa na quarta-feira que vem. Olha só, começa quarta-feira que vem, a gente tem que construir um layout até quinta-feira próxima para entregar para a Mariana. Então, a Casca ela vai ter a live na página do Instagram, toda quarta-feira, às 19 horas, se eu não me engano, mas esse horário pode ser resultado, mas eu acredito que é isso, às 19 horas. E lá nós teremos que tratar... Olha aqui, isso aqui é o que a Mariana me pediu, mas dentro do que ela pediu, a gente pode trabalhar e adaptar. Eu vou falar para vocês o que ela me pediu que tenha a ver nesse processo. Para quem está entrando agora, o que a Mariana me pediu para que tenha a ver com as lives da CASC, no dia 19, ela me pediu, tem que envolver cultura, tecnologia e arte e desenvolvimento da humanidade na visão dos artistas. Eu propus antes a ela que nós trabalhássemos algo dentro do Renascimento, porque pelo menos puxando ali do Renascimento alguma coisa, porque eu acho que o Renascimento foi um divisor de águas para a humanidade, foi um momento onde os artistas começaram a... ou pelo menos essa arte moderna e pós-moderna começa a ser valorizada. Então é o renascimento dos artistas. Durante a Idade Média eles ficam totalmente calados pela igreja e naquele momento eles começam então a renascer e auxiliam no desenvolvimento humano em vários aspectos. Em desenvolvimento tecnológico, que envolve, por exemplo, navegação e o capitalismo como forma de via para o desenvolvimento artístico e econômico dos artistas. Então, é um momento. E quando você tem o desenvolvimento da navegação, você tem um desenvolvimento tecnológico, porque a navegação ela busca o desenvolvimento de tecnologia. Vocês, com certeza, têm muito mais ideias do que só isso, do que simplesmente isso. Dentro da própria tecnologia, o Mauro está aqui, que faz arte através de meios digitais, que faz JPEG, que faz Corel, que faz não sei o quê. Então, eu acredito que a gente pode trabalhar esse outro lado ligando a tecnologia. O fato é que nós não temos uma live, nós temos uma sequência. Nós podemos trabalhar 1 mês, 2 meses, depende de nós. Quantas nós queremos? Nós queremos ficar online o resto do ano? Então, tudo vai depender do layout que a gente criar. O fato é, nós precisamos construir uma ideia. A ideia principal está meio já construída. Vão ser lives onde vocês apresentarão arte, tecnologia e desenvolvimento humano. Então, nós precisamos pegar isso e transformar e criar um formato para que isso seja apresentado. Quem vai mostrar isso são os alunos. O formato, o layout, vocês vão criar, nós vamos criar isso agora, e ele pode ser de várias formas. Então, o fato é que eu vou fazer um login e vou chamar os participantes. Então, eu vou fazer um login e vou apresentar. Gente, começamos a live de hoje, da CASC, com os participantes. Aí eu vou chamar quem vai participar. Professor, mas só pode um de cada vez. Beleza, então a gente vai dividir tempo. O Mauro vai participar da primeira, o Mauro, a Maria Eduarda. Então, vamos ver. 4, a Natália, eles vão participar da primeira live. Na próxima quarta-feira, dia 20. Beleza, então eu chamo um, depois eu chamo outro, depois eu chamo outro. Não, professor, eu sei de um jeito aqui que a gente pode entrar na live 4 pessoas.
Beleza, massa. Então vamos chamar os 4. O layout a gente vai criar agora, beleza? Professor, e o pessoal da música? Bom, tendo vontade, ele vai entrar também nessa live. Só que o pessoal da música, eu chamei, claro, para acompanhar, ver o que vai acontecer e dar sugestões, dar ideia, falando, eu queria falar sobre isso, sobre aquilo, um assunto que eu domino e tal. Beleza, vamos tentar desenhar isso? Ótimo. Mas além disso, gente, além disso, eu tenho um assunto especial que eu quero tratar, que é a criação de um podcast da CASC. Então, eu quero criar um podcast, e aí é que vai entrar bastante a participação desses músicos. Não precisa ser só os músicos. De repente, ali, a Maria Eduarda fala, não, eu quero entrar porque eu vou recitar poemas lá no podcast. Aí alguém, não, eu quero trazer uma entrevista, eu quero fazer um programa de entrevista nesse podcast. Então, quer dizer, não é nada que é específico. A live é só para os artistas, pintores, escultores. Não, é para todos. E o podcast é só para os músicos e tal? Não, é para todos. Mas aqui, na minha visão, e talvez até uma visão um pouco retrógrada, um pouco arcaica, eu vejo assim, eu vejo os músicos no podcast fazendo música, apresentando suas obras, e vejo os artistas apresentando o programa à live. Mas não precisa ser assim. Necessariamente não precisa ser assim. Então, gente, essa é a minha introdução para a nossa reunião de hoje. A nossa reunião tem apenas 40 minutos, porque estamos em um Zoom gratuito, que só segura 40 minutos de live, de reunião. Então, nós temos até 1h40 para resolver algumas coisas aqui, o resto a gente trata no grupo de WhatsApp e marcamos outra reunião se precisar. E nós temos a aula também às 14 horas dos meninos do Fundamental, então também não dá para ficar voltando aqui e continuando a reunião. Talvez, no máximo, possamos voltar uma vez, caso tenha alguma coisa muito agarrada que a gente não conseguiu desenvolver. Meninos, a bola agora é de vocês. Eu falei para vocês o que eu quero, o que eu espero, o que eu preciso dentro desse contexto, para que a CASC não pare. Professor, eu sou obrigado a participar? Tô afim, não, tô grilado, não vou mexer com isso não. Cara, é o que a CASC tem, o que eu tenho, o que eu consegui para desenrolar, para que a CASC pudesse estar se movimentando nesse período de isolamento social, foi isso. Então, assim, eu fiz o meu melhor. Mas se não dá para você, paciência, né? Eu sei que vão ter alguns que vão querer e eu faço com esses alguns que vão querer, beleza? Então, é obrigado? Não, não é obrigado. Você não é obrigado a nada, na verdade, né? Você não é obrigado nem a viver. A gente vive porque para mim, a vida é uma emoção, assim, é uma aventura. Então, eu gosto de viver. Mas, obrigado, você não é, né? Bom, meninos, a bola é de vocês. Ninguém? Nada? Vamos, gente, liga as câmeras de vocês aí. Me ajuda. Liga as câmeras de vocês. Posso ligar não, senhor, eu tô almoçando. Professora, eu não tenho como ligar, já tentei aqui de todo jeito, mas não tá rolando. Eu queria perguntar como é que isso vai funcionar. Vai ser no Instagram do colégio, certo? E vocês vão jogar temas pra gente e é isso. É isso. Os temas são vocês que vão escolher. Os temas, quem fala, como que vai ser, a gente está aqui nessa reunião para isso, para desenhar isso. Se eu não participe aparecendo lá, eu me disponibilizo a organizar o roteiro junto com quem for aparecer. Ah, você não quer participar? Assim, aparecer? Professor, por algum motivo, eu estou tímida. Estou com medo de dar errado, medo de falar alguma coisa errada. Enfim, esquecer. Será que é por causa do isolamento social? Você está com síndrome do pânico? Não, tô falando doida mesmo, entendeu? Olha, esquisita. Eu fiz um programa lá no Instagram, não sei quem teve a oportunidade de assistir, toda segunda-feira. Um gigante chamado Indústria, eu fiz antes das férias.
E eu nunca tinha feito nenhuma live. Eu tinha feito uma live com o Ricardo no meu Instagram pessoal para falar potoca. E aí esse negócio caiu na minha mão para eu entrar lá e falar com, sabe, no Instagram do SESI, cheio de gente que eu nunca vi, que são assim, pessoas relacionadas à educação, pessoas relacionadas à casa da indústria, pai de aluno, quase não entrava aluno ali. Quer dizer, foi horrível a minha primeira apresentação, mas teve 400 acessos. E aí a segunda eu já estava mais descolado e a terceira mais ainda, foram 6 programas. E assim, eu estou bem tranquilo para aparecer ali. Eu sou tímido, eu não gosto disso não. Então assim, eu acho que seria até uma oportunidade, Maria Eduarda, de quebrar um pouco isso aí, jogar isso fora. Eu tô animada para aparecer. Eu acho que seria muito importante, principalmente na primeira live de quarta-feira que vem, aquele grupo de elite da CASC, que são os fundadores, participarem, cada um pouco. Mauro, Maria Eduarda, Larissa, Natália, quem mais? Até a Érica, se quiser vir também, tá super convidada, não tem problema algum. Eu acho que seria muito importante que vocês participassem ativamente, que eu digo, falando ali, mostrando a cara, até para de repente falar um pouquinho sobre a CASC, falar ali nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, falar sobre a CASC, o que é a CASC. Lá nós temos 1 hora para desenvolver o trabalho do dia, né? Então eu acho que poderia ser legal se vocês animassem, principalmente nessa primeira, aqueles veteranos pudessem entrar. Eu acho que as lives não vai dar muito para eu fazer por causa da qualidade do celular. Mas podcast, outras coisas assim, eu consigo fazer. Mas você está no celular agora? Não. Aí você está onde? Computador. Ah, sim, claro, porque live tem que ser no celular, né? Instagram. Realmente. Professor, telefone, mas essa ideia da Érica é muito boa, viu? Porque ela já trabalha com arte e eu aposto que tem muito aluno lá no colégio que tem essa vontade. Então, mas vamos tentar fazer. Vou desligar aqui 1 minutinho só para eu pegar uma caneta aqui. Eu vou começar a escrever, esboçar o que vocês vão me dar de ideia agora. Peraí que eu já venho. Ô, Mauro, mas você tem certeza que não dá para fazer pelo notebook e computador live, não? Não dá. Quer dizer, dá. Eu acho dá. Que tem um programinha, uma plataforma que você entra, que inclusive você pode acessar três coisas ao mesmo tempo, só que é tudo pago. Tem uma plataforma que você entra e faz live: Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, tudo ao mesmo tempo. Você grava lá e já vai falando e sai online para transmitir, acho que em 5 canais. Só que é pago. Aí é que é o problema. Então, pois é. É isso aí. André, em relação àquela ideia que a gente estava tendo de ter um Instagram próprio para a CASC, o que foi decidido? Porque se a gente tivesse, a gente já ia poder estar postando aí as coisas que os meninos estão produzindo durante essa quarentena, ao invés de só poder aparecer no Instagram do colégio. Igual a robótica tem Instagram, sabe? A gente não tem ainda. Vocês estão falando o quê? Instagram da CASC? Exatamente, porque se a gente já tivesse o Instagram, a gente ia poder fazer a live lá, ia poder estar postando no decorrer dessa quarentena dos meninos. Mas olha só, aí eu vi que por último alguém falou assim, a robótica tem Instagram. Tem, mas a live da robótica é feita no Instagram do SESI. A ideia é fazer mesmo pelo Instagram do SESI. Agora, o canal do podcast aí já é outra história. O canal do podcast não foi a Mariana que deu ideia, não foi nada disso.
Eu tive a ideia e falei para ela, e vou falar também hoje sobre o podcast, e aí já é diferente. O canal do podcast aí já vai ser o canal da Casc. E assim, essas lives, elas vão ser muito importantes para que a gente tenha a liberação de fazer o Instagram da Casc. Porque depois que a gente fizer essas lives, a primeira live, depois que fizer a primeira live, a gente vai ver que realmente há necessidade de nós termos posts no Instagram que seja da Casc, que seja privado. Então, eu acho que legal é a gente fazer essas lives, fazer bem feito, ter umas ideias bacanas para isso, para a gente poder ter garantir esse Instagram. Nesse momento, ele tem que ter mesmo. Se a gente tivesse, a Casc estava muito mais ativa, com certeza. Então, eu acho que tem que ter sim. E aí, meninos, o que vocês pensaram aí? Para o dia 20, o que pode se dar? Então, tem a introdução, é claro. A introdução que vai explicar como vai funcionar o funcionamento. Ô, professor. Oi. Boa tarde. Tipo assim, eu não sei se dá certo, mas eu quero passar uma dica pro Mauro aí, tá ligado? Porque eu tô no computador também, só que aí eu, tenho um negócio chamado emulador, MSI, esses negócios. Aí, faz a mesma coisa do celular pro computador, aplicativo, Play Store, esses negócios. Aí, eu não sei se dá certo, mas se ele conseguir baixar o MSI, que é um emulador, e baixar o Instagram, eu acho que dá certo. Fazer Mauro, é mesmo. Quem tá falando, eu nem vi quem tá falando. É o Cleitinho. Ele tá falando, Mauro, é mesmo. Tem um site, não precisa você baixar nada no computador, que você abre o seu Instagram por lá. E você lá, o que você não consegue é iniciar uma live, mas se você for convidado para a live, você faz pelo computador. Tem mesmo. Eu vou te mandar o link do que é para você entrar e analisar. Ver se serve para você. Então tá, então vai ter uma introdução. Essa introdução vai falar sobre como vai funcionar o programa e vai falar também sobre a Casc. Aí eu gostaria de falar sobre o programa, mas eu gostaria que um de vocês falasse sobre a Casc. Aí vocês decidem entre vocês quem vai falar sobre a Casc. Depois disso, vai começar de fato o programa. Então nós temos que ter o primeiro aluno e a primeira ideia. E aí, Larissa? O que rola? Já acabou de comer o frango aí, com macarrão? Eu já. Mas eu acho que o senhor tá falando da outra Larissa. Eu só... Tem duas Larissa. Eu acho que eu não sou a Larissa certa. Não deve... Bom, que seja. É você que estava almoçando. Tô falando que eu que estava almoçando. Sim, eu já acabei de almoçar. Então, e aí, meninos? Vamos? Nós temos que ter uma ideia, um aluno e uma ideia do que ele vai falar, sobre o que ele vai falar. Abordando o que eu falei antes, abordando a arte, abordando desenvolvimento humano. E aí, meninos? André, em qual horário seriam essas lives? O horário é 19 horas. Toda quarta, às 19 horas. E a gente tem que apresentar a programação dessa semana para que seja feito a propaganda oficial, que aí é o pessoal lá da Casa Indústria que faz, escreve o nome dos participantes e tal, e faz a propaganda nos meios de comunicação do SESI e blá, blá, blá. Então, basicamente, o que a gente tem que pensar é qual vai ser o tema dessa live, sobre o que a gente vai conversar nela. A primeira, sim. Qual vai ser o tema da primeira? Vai falar sobre o quê e quem vai falar? Até pra gente... E outra coisa que é muito importante que a gente crie é o nome do programa. Não pode ser live de quarta. E, André, essas lives, elas seriam só tipo de artes visuais ou elas teriam outra coisa? Não, dentro do contexto arte. Dentro do contexto arte. O que você quiser. Eu acho, assim, uma opinião. Eu não quero decidir essas coisas. Eu quero que vocês decidam. Eu acho que falar sobre Leonardo da Vinci na primeira seria excepcional. Seria maravilhoso. Porque é o cara que fez tecnologia, fez arte, né?
envolveu estudo e fez ciência também. Então, eu acho que seria o cara do pontapé inicial, começando com Leonardo da Vinci. Mas aí eu preciso saber de vocês, o que vocês acham disso, se tem alguém que pode entrar lá e falar sobre Leonardo da Vinci, ou de repente alguém que faz arte inspirado no Leonardo da Vinci, ou que curte as obras de Leonardo da Vinci, que possa entrar lá e falar com mais propriedade. Assim, arte inspirada nele eu não faço, mas falar eu posso falar. Questão de vergonha, essas coisas, assim, eu não tenho. Certo. Não seria mais fácil a gente falar sobre algo que a gente já, tipo, sei lá, a gente falava sobre a vida do artista durante a quarentena. Aí a gente pegava alguns depoimentos do próprio pessoal da CASC pra ir falando lá. Porque, tipo, falta do lado da Vinci a gente pode até falar, só não vai ser com todo o conhecimento necessário. Muito a gente legal. não sabe muito sobre eu acho que seria legal, eu acho que será legal essa ideia sua, mas não para a primeira, para a abertura. Eu acho que pode ser a segunda, para falar do momento arte, né? O momento em que vive a arte, né? Eu acho que a ideia é fantástica, mas não para abrir. Eu acho que para abrir a gente tinha que trazer uma coisa assim, talvez mais didática ou mais complexa, com uma complexidade um pouco maior, não sei. Talvez alguma coisa tipo, como o renascentismo mudou a arte. Pode ser. Como o Renascimento E se mudou a arte. fosse como naqueles quadros, assim, igual do Vivi, eu vi, que é um canal de arte, né, no YouTube, onde eles fazem, tipo assim, 20 fatos sobre tal coisa, 20 fatos sobre fulano de tal. Aí a gente pode fazer sobre o Renascimento. Legal. Claro, É massa claro a que ideia. sim. Aí Claro vamos que supor, sim. 2 pessoas estão fazendo a live. Daí que cada uma fala 10 fatos, discutem um pouco sobre isso. E, enfim, eu acho que seria massa, assim, não? Eu acho. Ou até mesmo nessa ideia aí, falar 20 ou 10 fatos sobre cada artista que marcou a história da arte. Isso. Muito legal. Eu quero que vocês criem um formato onde vocês possam também mostrar a arte de vocês. Não quero só que fique, como a Alissa falou, deu a ideia de falar sobre o que está rolando. Então vai rolar, tem que rolar esse momento. Eu achei muito massa a ideia dela. Só não acho que para a primeira live seja o ideal. Mas tem que fazer. De repente a segunda já seria isso. Porque aí você poderia falar sobre o que você está vivendo, né? Como que é, e mostrar a sua arte. Mostrar a sua arte, o que você fez antes, o que você faz agora, o que você tem desenvolvido. A ideia é essa mesmo, gente. A ideia é que o protagonista seja você mesmo, seja vocês. Agora nós temos 1 hora de live. Eu acredito que essa introdução, ela não passa aí de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Falar do funcionamento do programa e falar sobre a CASC. E aí, Madu, você vai poder falar sobre a CASC? Professor, eu não sei. Eu vou ver direitinho e te falo. Como eu te falei, tem isso, né? E também tem o mesmo problema que o do Mauro. Não sei se eu consigo fazer pelo telefone, sabe? Não é lá essas coisas. Mas eu vou ver aqui direitinho e eu te aviso. Certo. Ainda não tem bolsa telefone, né? Se tivesse bolsa celular, bolsa iPhone X, E, Y... Pois é. Já pensou? Tanto que seria bom? Sonho de princesa. Yeah. Ai, mano, a câmera do Samsung não é tão ruim. A imagem tá muito ruim. A câmera do Samsung é maravilhosa. Só não é melhor que a câmera do Xiaomi, Note Me, Redmi. É verdade. Tudo pixelado a imagem, assim, um negócio todo coisado. Mas a gente supera, né? Acontece. Então, não, e outra coisa, gente. Alguém já assistiu a live do Ricardo? Professor Ricardo? Já, mais que tudo. E aí, ele fica no escuro e breu que não dá pra ver nem o rosto dele. Mas enfim, ele faz. Ele tem que fazer. Então, não sei. Acho que tem coisa que a gente pode relevar também. Porque a câmera não fica maravilhosa e tal, mas e daí? E aí, gente, mais alguma ideia? Nós vamos fechar no grupo. O que vocês estão pensando aí?
Pessoal, teve um monte de gente que falou aqui. Deixa eu ler aqui. Isso para fazer uma pergunta? Claro. Tipo assim, essa primeira live que vocês vão fazer aí, será que ela pode dar uma ideia, tipo, para outros tipos de live ou como é que é aí? Eu não entendi a pergunta. Tipo assim, se a primeira live que vocês for fazer na quarta-feira aí, ela pode dar uma ideia para nós, assim, tipo, nas próximas lives, ou como é que é aí? Claro que pode. Mesmo claro sendo um negócio diferente, tipo arte com música? Claro que pode. Você diz você participar ou assistir a primeira live e ali você tem uma ideia para a segunda, não é isso? Isso. Claro que sim. Nós vamos precisar disso. E isso acontece sempre nas lives. Quem está assistindo começa a colocar o que ele gostaria de ver, mesmo sem você perguntar. O cidadão coloca, faz uma sobre não sei o quê. Por que vocês não falam sobre não sei o quê? Então tem muita coisa que dá para a gente pegar e construir outra. Talvez não a segunda, mas a terceira. Então a gente tem que pensar, qual será o nome desse programa? É um programa. É um programa que vai se dar em tantos passos. Ou a gente não precisa também em tantas apresentações, mas é um programa. Como é o nome desse programa? Tipo, se fosse ser só esse resto de ano, ou depois que tudo se normalizar, depois da quarentena, se fosse só assim, podia ser a Casque na quarentena. Casque na quarentena. Não sei. Talvez alguma coisa tipo papo de artista. Papo de artista. Tipo. Papo de artista é melhor. Só que vai ser no Instagram do SESI, não vai? É dentro do SESI. Então acho que teria que ter o nome da Casque no título, para deixar bem claro que é da Casque. Certo. E que é do SESI, né? Certo. É. As lives de música tava sendo tudo, sei lá o que, em casa. Pode colocar Casque em casa. Ou em casa com a Casque, alguma coisa assim. Simples e objetivo. Em casa com a Casque. Mais alguma sugestão agora? Então a gente precisa definir o nome e os assuntos da primeira apresentação, pelo menos um nome e os assuntos do primeiro episódio. A gente tem que pensar pelo menos uns 5 episódios, assim, para a gente começar. E depois ver se vai continuar ou se não vai. Então, acho que mas agora, imediatamente, a gente precisa pensar no nome do programa e no primeiro episódio. Então, o layout eu acho que a gente já desenhou. Cada um vai falar sobre uma determinada coisa. Pode ser justamente aqueles 10... Como que você tinha falado, Maria Eduarda? 10... Fatos sobre cada artista. 10 fatos sobre isso ou aquilo. Eu acho que para o primeiro programa pode ser bem essa estrutura mais simples, assim, de tanta apresentação do que é a Casque e o que ela está fazendo ali, e esses 10 fatos mais para mostrar como que vai ser os outros programas. Tipo sei lá, um prólogo, não sei como fala. Tipo, como se fosse meio que uma apresentação do que vai vir pela frente, sabe? Acho que é melhor assim, e, tipo, apresentar lá uma parte do programa e depois começar o programa mesmo. Entendeu? Uhum. É isso. Eu acho que como é 1 hora, mano, como é 1 hora de programa, eu acho que a gente podia começar com algo já nesse primeiro. Assim, já ser a introdução e já ter um assunto. Mesmo que seja um assunto geral, mas que tenha um assunto, assim. Mesmo que
que a coisa seja geral sobre um determinado momento, como, por exemplo, o Renascimento. Que, mesmo que seja geral, mas eu acho que tem que ter alguma coisa. Se for, tipo assim, a princípio a apresentação da casca, e depois uma introdução sobre o conteúdo, e logo depois alguns fatos, sei lá, 10 fatos, 20 fatos. Então, sobre um artista específico. Isso, e se fosse assim, 10 fatos da arte em tempo de epidemia, ou tempos epidemiológicos. Porque aí você podia fazer a gente podia fazer uma pesquisa e pegar como que foi a arte durante a gripe espanhola, o que rolou ali, como que se desenvolveu a arte durante a peste negra, e aí como que se desenvolve a arte nesse momento. Aí sim, seria uma coisa geral e que a gente poderia falar um pouco da arte, como ela ajuda, como ela desenvolve-se nesse período de doenças e pandemia, essas coisas. O que vocês acham disso? Eu gostei. Tempo de pandemia, essas coisas assim, epidemia, sempre tem algo voltado para a arte mesmo. Então. Agora teve a aparição do Bansky, eu não lembro meio o nome dele, mas ele é um artista contemporâneo, agora não sabe. E ele quase nunca aparece, e nesse período agora ele apareceu para fazer. Então é bem bom falar sobre isso, sobre esses temas. Então eu acho que, como o primeiro episódio, eu acho que pode ser isso. O que você acha, Maria Eduarda? Para mim tá tranquilo. Acho que vai ser massa. Então a gente tem que achar, então, quem vai participar. Gente, o tempo é 1 hora, então eu acredito que a introdução, que vai ser falar sobre a CASC, como que ela nasceu, como que ela trabalha, como que ela funciona e tudo, e falar sobre o programa, como que ele vai ser, que todas as quarta-feiras, e vai ter um tema, e vocês vão discorrer sobre o tema e tal. Eu acho que não demora mais que 15 minutos. Então, a gente ficaria aí com 45 minutos. Vamos colocar meia hora para fazer esse jogo entre os períodos das doenças e como que a arte esteve nesses períodos. Eu acredito que pelo menos 3 alunos possam participar dessa live. Seja pelo menos 3 alunos, cada um fala 10 minutos. Eu não sei quantas pessoas eu posso colocar dentro de uma live só. A gente pode até fazer um teste disso. A hora que vocês estiverem disponíveis, um começa a live e chama. Eu posso começar a live no meu canal e vocês apareçam lá só para eu chamar vocês para ver quantas pessoas podem aparecer ao mesmo tempo. Eu não sei. Nunca fiz esse teste. Se eu posso chamar 2 ou 1, ou ser só 1. Só uma dúvida. Como vai ser o nome da live? Como vai ser o título? Então, ainda não decidimos. Aqui tem papo de artista, tem casque em casa, ou em casa com a casque. Aí a gente tem que definir isso ainda. Tem que ser algo fácil de falar e que chame realmente a atenção, né, de quem vai ver esses vídeos. Mas sobre o tema do primeiro vídeo, vai ser o quê? Que eu tô começando a anotar aqui para poder começar a pesquisar e ajudar. O primeiro vídeo é a arte em tempo de epidemia ou em tempo de epidemiológico, porque a palavra pandemia, ela não foi utilizada na peste bubônica, na peste negra. Não existia essa palavra. Então, se eu falar arte, pode ser arte no período de pandemia, só que quando você fala pandemia, todo mundo pensa só na atualidade. Então, pelo título, eu não vou ligar que vocês vão falar em várias épocas em que a humanidade passou por esse tipo de processo. Eu vou linkar. Então, epidemia é uma palavra melhor. Eu acho. Ok, beleza. Mas aí você trabalha o título, isso é com vocês, gente. Eu não quero fazer, não. Eu não quero fazer. Eu não quero me sentir como que eu direcionei vocês, como que eu que fiz. Eu que fiz, agora estão lá apresentando. Eu não quero esse sentimento, não. Eu quero que vocês façam.
Bom seria se desse pra gente usar recursos visuais, né? Tipo assim, mostrar obras de artistas daquela época, mas eu acho que não tem muito como fazendo live, assim. Então... Seria mais fácil por um vídeo, né? Pra postar no YouTube, algo editado. Live é um bem cru. Com certeza. Com certeza. Se fosse aqui no Zoom, seria bem mais fácil do que numa live, né? Aqui eu posso compartilhar a tela, né? Colocar imagens. E realmente lá não tem como. Mas, assim, de repente você tem alguma coisa física, né? Impressa num livro, num negócio, você pode mostrar, né? Minhas anotações. Então, assim... A gente pode explorar e achar formas de como que apresentar e facilitar para o pessoal entender. A gente adaptar para o nosso meio. Claro que pode. Eu acho que em questão desses vídeos mais preparados e essas coisas, eles vão surgir quando a gente tiver o acesso ao Instagram da casa. Exatamente, gente. Aí vai postar Nós estamos num momento muito importante.